pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos analisar os chamados movimentos sociais e políticos na América Latina e no Brasil, nas décadas de 1950 e 1960. Ou seja, os aspectos sociais e políticos. Para que não haja uma certa confusão e até mesmo uma repetição com os movimentos sociais que vocês analisam na aula de Sociologia, é importante que nós vamos trabalhar os aspectos históricos. Evidente, dentro de uma discussão de alguns dos movimentos sociais e políticos, na década de 1950, na década de 1960, na América Latina e no Brasil. Por esse motivo, nós vamos escolher alguns pontos, como por exemplo, nos anos 50, nós escolhemos na América Latina o populismo, para entender os aspectos sociais e políticos dentro do populismo. Nos anos 60, na América Latina, nós escolhemos falar da Revolução Cubana, para entender os aspectos sociais e políticos desse movimento que foi ali em 59, praticamente já nos anos 60. No Brasil, nós vamos discutir os principais modelos populistas dos anos 50 e do início dos anos 60, e também analisar os principais modelos políticos sociais da década de 1960. Ok? Então vamos lá? Olha só. No primeiro momento, nós vamos discutir esses movimentos sociais e políticos na América Latina, pegando aqui principalmente a década de 1950. Apesar de saber que o fenômeno que nós vamos estudar agora, esse fenômeno político, ele vem desde a década de 1940, mas ele vai estar presente nos anos de 1950. É o populismo argentino. O populismo argentino, na verdade, ele é considerado o grande fenômeno político presente na Argentina, e falar de Argentina, está se falando de América Latina, na década de 1950. E quando se fala do populismo argentino, está se falando do peronismo. O peronismo, onde nós teremos duas grandes lideranças. Nós teremos a liderança do Juan Perón, e até mesmo da Evita Perón, que na verdade a mãe dos descamisados, como era chamada a Evita Perón, ela teve um papel importante dentro desse estilo de governo, como diria o cientista Francisco Belfort, desse estilo de governo presente na América Latina, que é o populismo. Ela teve uma presença constante, a Evita Perón. E o populismo peronista, o populismo argentino, uma das principais características desse fenômeno político, com certeza, foi a modernização da economia. Ele vai modernizar diversos setores da economia, setor de energia, setor da agricultura, setor de transporte, através de uma linha de pensamento político, econômico, chamado de nacionalismo econômico. Alguns autores chegam a mostrar que esse processo de modernização, apesar dele estar acontecendo, o nacionalismo econômico realizado pelo peronismo, ele vai acabar nacionalizando muitas empresas consideradas na época literalmente sucatas velhas. Alguns estudiosos chegam a fazer uma certa crítica a esse nacionalismo econômico do peronismo, apesar de sabermos que vai existir uma certa modernização de alguns setores da economia, mas dentro de uma linha nacionalista, ou seja, energia, agricultura, transporte, nas mãos do Estado ou nas mãos das empresas privadas nacionais. Uma outra coisa importante quando você fala desse fenômeno político é que ele vai atrelar o aparato sindical ao Estado, que não foi uma característica só do populismo peronista, é uma característica, inclusive, do populismo varguista. Atrelar
o sindicato ao Estado, é o que nós chamamos de corporativismo sindical. O corporativismo sindical, os sindicatos vinculados ao Estado, os sindicatos não tendo autonomia, os sindicatos controlados pelo Estado, que é uma forma de despolitizar, por exemplo, as massas urbanas operárias. É uma forma de despolitizar, politicamente falando, é uma forma de controlar, de manipular essas massas urbanas operárias. Os sindicatos diretamente controlados pelo aparato estatal. Uma outra característica específica desse grande fenômeno político na Argentina, chamado de peronismo, com certeza é a perseguição violenta aos seus opositores. É uma característica bem específica do populismo argentino. Perseguir violentamente seus principais opositores. Então, esse foi um dos principais fenômenos políticos presente na América Latina, né? Não só na Argentina, mas presente na América Latina na década de 1950, ok? Quando se fala desses movimentos sociais e políticos da América Latina na década de 60, poderíamos dizer assim, se bem que o acontecimento foi em 1959, mas o desdobramento maior foi na década de 60, com certeza nós temos aqui a Revolução Cubana, né? Um grande movimento político e social presente na América Latina, aqui no final dos anos 50 e no início da década de 1960. A Revolução Cubana, que inclusive eu sugiro que vocês voltem e dêem uma olhada em uma aula nossa sobre a Revolução Cubana. Nós já falamos, temos uma aula somente sobre a Revolução Cubana, ok? Temos uma aula somente sobre a Revolução Cubana, dê uma olhada. Então, mais uma vez, nós estamos destacando a Revolução Cubana. Uma revolução que ela teve um caráter antiditatorial, ou seja, ela combateu um modelo de ditadura oligárquica, que é a ditadura do Fulgêncio Batista, do então presidente Fulgêncio Batista, uma ditadura que tinha, inclusive, o compromisso com o capital norte-americano, que tinha um compromisso com a concentração fundiária, que tinha um descompromisso, e não compromisso, um desgoverno com o analfabetismo, porque esse analfabetismo é um desgoverno. Um desgoverno com a questão da saúde. Então, uma revolução que assumiu um caráter antiditatorial, oligárquico, porque derrubou a ditadura do Batista, e também até mesmo anti-imperialista, porque lutou contra a presença do capitalismo norte-americano dentro de Cuba. Uma coisa importante também é a presença das ações guerrilheiras, um movimento que teve o apoio popular, apesar de ser articulado através de ações guerrilheiras, mas ele vai ter o apoio popular. Um movimento, como nós falamos, que combateu o imperialismo, que combateu a americanização da economia cubana em governos anteriores, como no governo do Fulgêncio Batista, onde os Estados Unidos controlavam, os capitais norte-americanos controlavam diversos setores da economia cubana, desde o açúcar cubano até, por exemplo, os cassinos. A Revolução Cubana, ela luta contra essa forte influência na economia cubana do processo de americanização. Repare que a Revolução, ela propõe uma nacionalização econômica, que será feita logo após a queda do Fulgêncio Batista e os revolucionários assumiram o poder. E nós temos aqui, dentro da Revolução Cubana, um movimento de lutas sociais. Existem lutas sociais dentro da Revolução Cubana. Ou seja, uma revolução que ela está lutando contra o analfabetismo, ela está lutando contra a concentração fundiária. Ela luta por reforma agrária. Ela luta contra o analfabetismo. Então, a Revolução Cubana acaba sendo um dos grandes movimentos sociais e políticos da América Latina na década aí de 1950, 60. Quando se fala dos movimentos sociais e políticos na década de 1950 e 1960 no Brasil,
se sai aqui mais da América Latina, que foi colonizada pelos espanhóis, e se vem para essa América portuguesa, né, que foi colonizada pelos portugueses, no caso, que é o Brasil, não podemos também deixar de falar do fenômeno populista. Porque o estilo populista, ele também esteve presente no Brasil, como um movimento político importante da década de 1950 e 60. E quando você fala do populismo brasileiro, as principais lideranças são representadas por quem? Por Vargas, principalmente no segundo mandato, mas onde a origem do seu populismo está lá na era Vargas, ali está a origem do seu populismo, que vai se definir aqui em 51 e 54. Um populismo que nós teremos nacionalismo econômico, principalmente com a criação da estatal Petrobras. Um populismo que nós teremos trabalhismo, principalmente com o aumento de 100% do salário mínimo para os trabalhadores. E um populismo que gerou uma comoção social, principalmente após o suicídio de Getúlio Vargas. Quando você fala do populismo brasileiro, nós temos o populismo de JK, o populismo do modelo de desenvolvimentismo econômico, do modelo dos 50 anos em 5, do modelo do plano de metas, do modelo da construção de Brasília, considerado a meta-síntese do plano de metas. Mas um populismo que favoreceu, dentro desse modelo de desenvolvimentismo, que favoreceu a um arroxo salarial no país. Um populismo que favorece o processo de arroxo salarial e até mesmo de endividamento externo. Porque o modelo desenvolvimentista de JK é um modelo que abriu, literalmente, o país para o capital estrangeiro. Temos também o populismo de Jango. Não podemos deixar de falar do populismo de Jango, ali de 61 a 64, se bem que o momento em que ele foi presidente da República, de fato, foi 63 a 64, um populismo já em crise. Um populismo onde ele apresentou as reformas de base, onde ele falava de reforma agrária, de aumento do salário, de aumento da carga tributária para os mais ricos, da lei da remessa de lucro, para combater a exploração de empresas internacionais em setores estratégicos da nossa economia, da autonomia para as universidades, as reformas de base, que é, na verdade, uma das principais características do populismo de Jango, a chamada das reformas de base. Beleza? O populismo onde nós temos protesto, como a marcha da família com Deus pela liberdade. Uma marcha que envolveu setores conservadores da classe média brasileira em 64 contra o governo de Jango. Uma marcha que acabou legitimando o golpe civil, militar e empresarial de 64. Acabou legitimando um golpe militar, civil e empresarial que se teve em 64 no Brasil. Então, falar dos movimentos sociais e políticos da América Latina e do Brasil na década de 1950 e 60 é falar do populismo, como é o caso aqui dos representantes do populismo brasileiro. Quando você discute esses movimentos no Brasil na década de 60, é fundamental observar que nesse momento o modelo político que está comandando o Brasil, principalmente a partir de 1964, principalmente a partir de 1964 até 1985. E se você pega os primeiros 10 anos, de 64 a 74, os primeiros 10 anos, esse modelo militarista, esse modelo é um modelo de fechamento político. Os primeiros 10 anos desse modelo político militarista, de 64 a 74, na época da presidência, basicamente aí, do famoso Brasil ame ou deixo, que foi um momento crucial desse fechamento político, na época do Médici, antes dele Costa e Silva, certo? Antes dele Castelo Branco, então você tem Castelo Branco, Costa e Silva, Médici,
são os chamados 3 primeiros governos militares, tá? Aqui da década de 60, começo da década de 70, que é o momento de fechamento político. O momento que nós teremos extinção dos partidos políticos, que nós teremos eleições indiretas para governadores estaduais e para presidente da República, censura aos meios de comunicação e atividades artísticas. O momento que nós teremos, não só atividades artísticas, mas como culturais, prisões, torturas, exílios, hipertrofia do poder executivo federal. Tá? E observe que essas medidas elas vão ser vinculadas através de atos institucionais. O ato institucional número 1, o 2, o 3, o 4 e principalmente o ato institucional número 5, que deu hiperpoderes para o presidente da República, ao ponto dele poder fechar o Congresso no momento que quiser, decretar o estado de sítio e tirar qualquer direito constitucional de qualquer cidadão brasileiro. O AI-5, que deu plenos poderes para o presidente da República. E é interessante que, na verdade, esse momento é o momento que nós teremos uma série de manifestações. Uma série de manifestações irão acontecer contra o fechamento político. E a principal manifestação, com certeza, é a passeata dos 100 mil. A passeata dos 100 mil, que vai ocorrer em 1968. A passeata dos 100 mil, que você tem principalmente estudantes, mas ali você tem artistas, você tem cristãos, progressistas, evidente. Na passeata dos 100 mil, você tem políticos, na passeata dos 100 mil, você tem intelectuais, você tem trabalhadores, você não tem vagabundos na passeata dos 100 mil. É preciso olhar que não é uma passeata apenas de estudantes. Você tem diversos setores da sociedade. Uma das maiores manifestações da história social brasileira, da época desses chamados governos civis, militares, empresariais. A passeata de 100 mil. Uma passeata que está lutando pela democracia. Uma passeata que luta contra a tortura, a censura, as perseguições, fechamento político, perda de direitos constitucionais, luta contra as eleições indiretas, contra a extinção de partidos políticos, ou seja, uma passeata que sai em favor das manifestações democráticas no Brasil. E a resposta dos governos civis, militares, para essa passeata, que ocorreu na época do Costa e Silva, a resposta do governo do Costa e Silva, qual foi? Que era apoiado por civis, que era apoiado também por empresários. A resposta desse governo militar, qual foi? A edição do AI-5. A resposta foi a edição do AI-5. O AI-5 que acabou sendo melhor utilizado, até porque Costa e Silva ele teve que sair por conta, estava doente, que foi melhor utilizado, que foi melhor aproveitado pelo governo Médici, pelo governo do ufanismo, do milagre econômico, do Brasil ao meu deixo, dos anos de chumbo, ou como diria Elió Gaspar, da ditadura escancarada, da ditadura envergonhada. Porque nós tivemos, evidentemente, um momento de ditadura. E que não foram apenas os militares. É preciso ter essa compreensão. Setores conservadores civis, empresariais, também contribuíram. Então, esse movimento não é apenas contra militares. Esses movimentos são contra setores conservadores, civis, certo? Empresariais da sociedade brasileira. Ok, galerinha? Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.